Fala pessoal, Isaac aqui. Uma das dúvidas mais recorrentes em relação aos Magos Azuis é, afinal de contas, eles eram bons ou maus? Auxiliaram na resistência contra Sauron ou foram corrompidos? Essa é uma dúvida legítima dos leitores, porque no livro Contos Inacabados temos o seguinte trecho, aspas, os Magos Azuis foram ao leste com Curunir, Saruman, mas jamais voltaram. E lá permaneceram, seguindo os propósitos para os quais haviam sido enviados. Ou seja, auxiliar os povos livres na resistência contra Sauron. Por outro lado, no mesmo livro, em Contos Inacabados, temos o seguinte trecho. De fato, de todos os Istari, apenas um permaneceu fiel, e este foi o último a chegar, Gandalf. Quando analisamos sem nenhum contexto, esses trechos realmente parecem ser contraditórios. E exatamente por isso que eu mencionei que é legítimo muitos leitores terem essa dúvida. Porém, neste vídeo, eu vou mostrar para vocês que estes trechos não são tão contraditórios quanto parecem quando você analisa a qual período de tempo eles se referem. Vamos falar sobre isso neste vídeo. Logo de início, eu posso dizer para vocês o seguinte. De fato, os Magos Azuis foram para o leste. De fato, eles auxiliaram na resistência contra Sauron e, de fato, eles se corromperam. Mas essas coisas não aconteceram ao mesmo tempo. Tem um dito popular atual que pode resumir muito bem a situação deles. Ou você morre um herói, ou vive o suficiente para se tornar um vilão. E essa situação se aplica a praticamente todos os magos, à exceção de Gandalf. Isso porque todos os magos foram fiéis aos Valar por determinado período de tempo. Inclusive o próprio Saruman. A diferença é que somente Gandalf permaneceu fiel ao seu propósito até o fim. Porque assim, a Terceira Era durou exatamente 3021 anos. Os magos, por sua vez, chegaram à Terra-média aproximadamente no ano 1000 da Terceira Era. Então digamos que os Magos Azuis tenham sido fiéis por 1000 anos. Por 1000 longos anos eles resistiram a Sauron, auxiliaram os povos livres e fizeram tudo conforme deveriam. No entanto, após estes 1000 anos resistindo, por algum motivo eles sucumbiram. Tolkien não especifica, mas eles podem simplesmente ter se cansado, desistido ou sucumbido a alguma tentação. Percebem que temos ao mesmo tempo um cenário em que eles ajudaram por 1000 anos, mas que se corromperam em algum momento? Não há contradição. As duas situações aconteceram. Eles auxiliaram na resistência contra Sauron e posteriormente sucumbiram. Mas as situações ocorrem em momentos distintos. Durante o período em que os Magos Azuis ajudaram o leste, eles inclusive tiveram seus esforços reconhecidos pelos Elfos e tiveram 2 nomes dados a eles além dos originais, que é Alatar e Palando. Eles receberam os nomes mundanos de Morinentar, que significa aquele que combate a escuridão, em Quenya, Alto Elfo, e Homestamo, que significa auxílio do leste. Agora, como eu posso afirmar com certeza que eles se corromperam? Bem, porque uma leitora enviou uma carta para o professor lhe indagando diretamente mais detalhes do que de fato teria acontecido com eles. Ele a responde na carta número 211 do Legendário, aspas, creio que os Magos Azuis foram como emissários para regiões distantes, no leste e no sul, distante do alcance númenoriano, missionários em terras ocupadas pelo inimigo, por assim dizer. Que sucesso tiveram, eu não sei, mas receio que tenham falhado, como falhou Saruman, embora, sem dúvida, de diferentes maneiras. Suspeito que foram eles os fundadores ou iniciadores de cultos secretos e tradições mágicas que sobreviveriam à queda de Sauron. Aqui, o professor Tolkien deixa muito claro algumas coisas. 1. Eles, em algum momento, se corromperam. 2. Não foi da mesma forma que Saruman. Quando Tolkien diz que os Magos Azuis falharam de maneira diferente de Saruman, isso implica que não foi puramente por poder. O objetivo principal de Saruman era este, poder, tomar o lugar de Sauron e governar em seu lugar. Exatamente por isso, ele envia os seus Uruks para capturarem Merry e Pippin, porque ele tinha ouvido falar que alguns hobbits estavam em posse do Anel Regente. Embora ele tenha errado a dupla de hobbits que portava o anel, resta muito clara a intenção dele em tomar o anel para si e se tornar o novo Senhor do Escuro. E temos um exemplo que facilita muito para a gente perceber que não é apenas o poder que corrompe. Vejamos o caso de Radagast.
Por mais que seja um personagem que eu gosto bastante, que a causa dele é justa, e que ele tenha ajudado os povos livres em diversas situações, mas, em determinado momento, ele se desviou de seu propósito. Por isso que em Contos Inacabados consta o seguinte, aspas, de fato, de todos os Istari, apenas um permaneceu fiel, e este foi o último a chegar, Gandalf, pois Radagast, o quarto, apaixonou-se pelos muitos animais e aves que viviam na Terra-média e abandonou os elfos e os homens, para passar seus dias entre as criaturas selvagens. Radagast se apaixonou de tal forma pelos animais e pelas florestas da Terra-média que ao final da história ele sequer tentou retornar para as Terras Imortais, junto de Gandalf, Galadriel e Elrond. Ele decidiu permanecer. Além disso, Radagast também serve para nos mostrar uma outra coisa, que mesmo um mago de bom coração, que ajudou os povos livres durante um longo período de tempo, poderia em algum momento se desviar de seu propósito. Como eu já falei em outro vídeo aqui, o caso de Radagast, a gente pode fazer a seguinte analogia. Imagina que um soldado foi enviado para ajudar algum país que está em situação de guerra. Ele foi enviado para ajudar os refugiados. E ao chegar lá, ele decide ajudar os animais e deixar os refugiados de lado. Os animaizinhos merecem sofrer? Não. Mas, de todo modo, ele ainda estará se desviando da finalidade pela qual ele foi enviado para aquele local. Aí você pode pensar o seguinte, ok, então o que você quer dizer exatamente? Que os magos azuis, assim como Radagast, sucumbiram em decorrência de causas nobres? Não, não é bem isso que eu tenho em mente. O motivo da queda deles é uma dedução particular minha. Como vocês mesmos leram, Tolkien não especifica a causa. Ele diz que eles se corromperam, não especifica a causa, mas faz questão de deixar claro que não foi pelos mesmos motivos de Saruman. Se não foi pelos mesmos motivos de Saruman, qual a minha conclusão então? Que foi um motivo trágico, que provavelmente eles simplesmente tenham perdido a fé, cansados de esperar por uma ajuda que nunca veio. A frustração pela ausência de uma providência divina mais direta pode ter os levado ao ressentimento, que por sua vez culminou na criação desses cultos, em que eles mesmos se tornariam as figuras centrais, e não mais o divino, que eles agora haviam abandonado. Por fim, mas muito importante, relembremos o que Tolkien diz sobre eles. Suspeito que foram fundadores ou iniciadores de cultos secretos e tradições mágicas que sobreviveria à queda de Sauron. Tolkien não estava brincando aqui e ele levou essa ideia adiante. Para quem não sabe, Tolkien possui um livro inacabado chamado A Nova Sombra, que seria a continuação de Senhor dos Anéis, cerca de 100 anos após a derrota de Sauron. E essa seita, fundada pelos Magos Azuis, seria exatamente a nova ameaça, essa nova sombra a que o livro se refere. Ele aborda isso também em suas cartas número 256 e 338 do Legendário, aspas. Após a derrota de Sauron, o povo de Gondor, em tempos de paz, justiça e prosperidade, ficaria descontente e inquieto. Tudo isso devido ao tédio inevitável dos homens com o bem. Haveria seitas secretas praticando rituais sombrios e cultos órquicos entre os adolescentes. Em pouco tempo, haveria um afloramento de conspirações revolucionárias ao redor de uma religião demoníaca secreta. Tolkien não chegou a concluir esse livro, A Nova Sombra, mas percebem como tudo isso tem a ver com o que ele escreveu lá atrás? Suspeito que os Magos Azuis foram fundadores ou iniciadores de cultos secretos e tradições mágicas que sobreviveria à queda de Sauron. Este prólogo do livro A Nova Sombra, embora se trate, como eu já disse, de uma obra inacabada e que foi abandonada por Tolkien, mesmo assim ela nos revela um pouco do que se passava na mente de Tolkien. Que caso ele fosse escrever uma nova ameaça depois da queda de Sauron, esta ameaça seria centrada na seita fundada justamente pelos Magos Azuis. Um salve aos novos membros nível Valar Álvaro Luiz e Alan Polidoro, e também aos membros que evoluíram seus maguinhos para Gandalf on Fire, Marcenaria Marcílio, Jonatas Ranieri e Leonardo Santos. Tamo junto, meus amigos, muito obrigado pelo apoio ao canal. E com isso chegamos ao fim de mais um vídeo. Se você gostou, não deixe de se inscrever e deixar um gostei para ajudar o canal. Um abraço e até o próximo vídeo.